Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. O meu tema hoje, ele faz uma pergunta. Por que é que você se sente atraído por quem não te quer? Por que é que você se sente atraído por quem só te dá migalhas? Por que é que você se sente atraído por pessoas indisponíveis? Então eu vou refletir sobre isso aqui hoje, vou dar a dica de um livro e de um filme para vocês. Vamos lá? Gente, como a maioria que deve saber, eu não sou psicóloga, mas eu tenho muito interesse, por essa área que explica tanta coisa pra gente, que faz a gente entender as nossas próprias emoções. Eu faço terapia há anos, assisto muitos vídeos, leio bastante. Esse tema me interessa muito e tem um texto que eu escrevi lá no comecinho, acho que foi em 2013, mais ou menos, está no meu primeiro livro, e eu reflito mais ou menos sobre isso através de outras palavras, E aí eu vou começar com uma frase que está nesse meu texto. A gente se apega ao que é conhecido e muitas vezes o que é conhecido é ser infeliz. E para se sentir seguro, a gente brinca de imperfeição. Eu acredito, através de muitas leituras, através de terapia, que na nossa infância, lá nos primórdios do aprendizado, a gente aprende muita coisa boa, mas às vezes a gente aprende coisas que não são tão boas ou a gente assimila de uma forma distorcida. Eu tenho um outro texto que é Cada Um Sabe o que Carrega na Bagagem, que também fala sobre isso, Que muitas vezes a gente vai assimilando coisas de forma distorcida e só lá na frente que a gente vai se dar conta dos estragos de ter entendido tudo errado. Então, muitas vezes a gente aprendeu tanto a ser infeliz, aprendeu tanto a buscar migalhas como forma de afeto, que quando a gente encontra um banquete farto, esse banquete não nos parece certo, Às vezes a gente tem o mundo inteiro para explorar, mas nós colocamos grades em volta de nós e a gente próprio se encarcera, a gente próprio tolhe a própria liberdade, Então eu vou continuar falando mais ou menos desse meu texto e vou dar junto uma dica de livro para vocês. Eu falava no texto uma coisa que é muito comum na vida minha, sua, de todo mundo, e que às vezes não tem a ver com relacionamento, mas tem a ver com a gente ser avarento, mão de vaca, com a gente mesmo. Economizamos a roupa de cama nova para não gastar. Só usamos a louça que ganhamos no casamento quando vem visita. Nos enfeitamos menos para não chamar a atenção. Tem gente que constrói castelos por fora, mas não os faz por dentro. Gente que boicota a própria felicidade. Não reconhece essa dona estranha que cruza seu caminho e por isso desdenha a própria sorte. Não aceita a alegria plena e recusa o que de bom lhe acontece. Se culpa pelas bênçãos e se desculpa pelas vitórias. Então, eu acredito que muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente. A gente é pão duro, a gente é avarento com a gente mesmo, a gente acha que só quando a gente está reunido com os nossos amigos ou com uma pessoa que a gente tem afeto, é que a gente merece, gastar o dinheiro ou comprar um presente bom, ou usar os talheres novos, usar roupa de cama nova. E com a gente mesmo a gente não faz esses mimos, A gente acha que o nosso amor próprio é tão pequeno que não aceita. E a gente está tão acostumado a ter pouco, a merecer pouco, a aceitar pouco, que quando a gente recebe muito a gente se assusta e recusa o que de bom nos acontece. E aí eu já vou trazer junto uma dica de livro, que eu me baseei nesse livro, inclusive, para escrever esse texto, que é o livro O Castelo de Vidro, da Jeanette Walls. Esse livro é uma autobiografia, eu já dei dica dele em um dos meus vídeos aqui, eu não me lembro qual, e esse livro me marcou muito por tratar mais ou menos desse tema. Então, para quem não sabe, conta a história de uma família muito pobre que vivia em terrenos abandonados, em prédios abandonados e comia comida do lixão. E aos poucos uma das filhas, que é a Janete, ela consegue prosperar, ela consegue estudar, ir para frente, se torna uma jornalista renomada, se torna uma escritora renomada e consegue melhorar de vida e tudo flui muito bem na vida dela. E aí ela consegue trazer os pais dela para uma vida mais digna, Trazer os pais dela para um conforto, para algo melhor, tudo.
Só que passado algum tempo, eles não reconhecem aquele conforto, eles não reconhecem aquela felicidade, eles não se encaixam naquele mundo. E o que eles fazem? Eles voltam para o lixão. Então, eu falava muito nesse texto que às vezes a gente faz castelos de vidro em torno de nós, torcendo para que esses castelos quebrem. Torcendo, mas assim, às vezes a gente, conscientemente, a gente acha que a gente está buscando um relacionamento sadio. Mas a gente se boicota, a nossa energia nos boicota, porque lá no fundo o que a gente espera mesmo é alguém que nos rejeite. Então, nesse ponto, eu acho que uma terapia, ela ajuda muito, uma autorreflexão, um autoconhecimento ajuda muito. Eu não conheço muito esse negócio de constelação familiar, mas dizem que ajuda muito, que é pra gente rever as nossas crenças limitantes, rever o que a gente está colocando para o nosso inconsciente realizar, porque dizem que o nosso inconsciente realiza tudo que a gente coloca lá. Se você colocar abundância, ele vai realizar abundância. Se você colocar miséria, ele vai realizar miséria. E às vezes, sem querer, a gente fala assim, não, eu não quero miséria, eu não quero migalhas, eu quero abundância. Mas lá no fundinho, é o mais conhecido, é o mais confortável, é o que cabe melhor na gente, é a infelicidade. Então, será que você não está vestindo todos os dias uma roupa de avareza e de infelicidade? Será que todos os dias você não está dizendo para o seu inconsciente, são migalhas que eu entendo mais, são as migalhas que me ensinaram que é afeto e é isso que eu busco? Então, às vezes, aparece só para você relacionamentos errados, relacionamentos indisponíveis, relacionamentos de pessoas que não estão investindo tanto quanto você. Mas será que a sua energia não é de avareza consigo mesmo? A minha dica de filme para vocês é um filme que está na Netflix, que se chama Pura Paixão. Vou deixar aqui para vocês, aqui ou aqui. Esse é um filme que ele é um filme mais artístico, talvez, indicado para maiores de 18 anos. E ele traz algo que tem a ver com esse tema de hoje e algo que nos faz refletir, né, sobre a dependência emocional. Os psicólogos dizem que todos nós somos dependentes emocionais porque nós nascemos dependendo do afeto. Nascemos como bebês desprotegidos que dependiam do afeto de papai e mamãe, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que esse afeto não precisa ser o tempo todo, que esse afeto não precisa ser uma angústia quando ele não vem, né? E a gente vai aprendendo a ter outros interesses na vida que não só a pessoa amada. E a gente vai passando a não cobrar tanto da pessoa amada e não sofrer tanto quando ela não tá com a gente ou quando não corresponde aos nossos anseios. Só que muitas vezes a culpa cai sobre o dependente emocional, né? Então a gente costuma ouvir muito, aquela pessoa é louca, aquela pessoa me cobra o tempo todo, aquela pessoa é angustiada, ela não consegue ter interesse na própria vida. Só que às vezes a gente tem que olhar também por um outro ângulo, né? Que muitos relacionamentos tóxicos, relacionamentos desiguais, relacionamentos de migalhas, eles às vezes podem desenvolver uma dependência emocional numa pessoa que nem sempre é um dependente emocional. E aí eu acho que é o que aconteceu com a personagem desse filme. Eu escrevi, né, uma parte dos diálogos aqui para ler para vocês perceberem o que acontece. Ela se relaciona, já vou tentar não trazer spoiler, né? São duas pessoas que são amantes, né? E ela se relaciona com um homem comprometido. Só que chega num dado momento que ela procura um psiquiatra. E aí é o diálogo dela com o psiquiatra que me chamou a atenção e eu vou ler aqui pra vocês. Ela chega pra ele e fala: preciso de uma receita. Também preciso de um atestado para o meu trabalho. E um calmante, porque não consigo dormir. Queria dormir, mas não consigo. Estou assim desde meados de setembro do ano passado. Tudo o que faço é esperar por um homem. Esperar uma ligação, uma visita. Continuei trabalhando, indo ao cinema, fazendo as compras, lendo. Mas tudo o que eu fazia parecia desconectado da realidade. Sem saber, aquele homem me conectou ao mundo. Ele deu ritmo para a minha vida. Ele era a minha noção de tempo. Eu tentei ser normal com os outros, não deixar isso transparecer. Mas quando eu estava ao redor de mulheres, no caixa do supermercado ou no banco, por exemplo, eu imaginava se elas, como eu, pensavam sem parar em um homem. Ou, se não fosse o caso, como conseguiam sobreviver. Desisti da tese que eu estava escrevendo,
Não consigo criar o meu filho. Cheguei a ir a Moscou por algumas horas só para sentir o ar que ele respira. Então a gente tem muita empatia por essa mulher, por causa da dor que ela está sentindo, por causa da dependência que ela está desse amor, por causa dela ter abandonado a própria vida, até a criação do próprio filho, por causa dessa dependência, por causa desse amor louco por alguém indisponível. Então fica de dica para vocês. Então eu vou deixar o link para adquirir esse livro aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um outro livro dela, que é Cavalos Partidos. Eu também vou deixar o link se vocês quiserem adquirir na descrição do vídeo. E os meus 4 livros também estarão o link para adquirir na descrição do vídeo. E se Deus quiser, no comecinho do ano que vem vai estar saindo o meu 5º livro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais.